Olá, pessoal! Na videoaula de hoje nós vamos discutir o conceito de polaridade. Se porventura você ainda não assistiu às aulas sobre ligação covalente e geometria molecular, elas são essenciais para o entendimento desse conceito, então eu os aconselho a assistir primeiro essas videoaulas. Mas se você já assistiu, nós vamos discutir hoje por que, por exemplo, o óleo não se dissolve na água e muito menos a água se dissolve no óleo. Ou ainda, por exemplo, por que a gasolina e o óleo se misturam, ou ainda por que a água e o etanol se misturam. Em termos agora de polaridade das ligações químicas e das moléculas que formam essas substâncias. Para a gente falar de polaridade, a gente tem que entender primeiro o que significa polaridade. Quando a gente fala que algo é polar, quer dizer que ele possui polos, que são opostos. Uma das coisas que a gente sabe que possui polos é a Terra. A Terra tem dois polos, o polo norte, que é o superior, e o polo sul, que seria o inferior. Outro elemento que está presente no nosso cotidiano que possui polos seria o ímã. O ímã possui um polo que é chamado positivo e um polo negativo. A gente também poderia pensar na pilha ou nas baterias, que também tem polos positivos e negativos. Ou seja, polos são opostos. E quando a gente pensa em ligação química, as ligações químicas também podem ter polaridade. E a gente vai trabalhar a polaridade das ligações em termos de positivo ou negativo, ou ainda de carga parcial positiva e carga parcial negativa, em que essa letra grega aqui, delta minúsculo, significa carga parcial. Se as ligações são polares, vamos falar da primeira ligação química que nós discutimos, que foi a ligação iônica, que se dá através da transferência de elétrons, gerando espécies com carga elétrica, que são os cátions e ânions. A ligação iônica é sempre uma ligação polar, pois ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, ou seja, dois polos bem definidos. Quando a gente pensa sobre ligação covalente, ela pode ter as duas possibilidades de possuir polos, de ser chamada de polar, ou de não possuir polos, que é ser chamada de apolar, sendo que o A na frente de polar significa negação, não polar, ok? E o que vai diferenciar uma ligação covalente para que ela seja polar ou apolar? Vai ser justamente a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão estabelecendo essa ligação covalente. Quando existe uma grande diferença de eletronegatividade, nós vamos ter uma ligação covalente polar. Quando não há diferença de eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade de ambos os átomos são iguais, essa ligação é chamada de apolar. Vamos retomar então o conceito de eletronegatividade e entender o que é a diferença de eletronegatividade? Nós sabemos que a eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair os elétrons para próximo de si no contexto de uma ligação química. E Linus Pauling, ele tentou colocar essa eletronegatividade em termos de valores. Quanto maior o valor de eletronegatividade, maior é a força desse átomo em atrair os elétrons para próximo de si. E esses valores de eletronegatividade vão de 0 até 4. Observem pela tendência de crescimento da eletronegatividade na tabela periódica que o átomo mais eletronegativo é o flúor, com valor de eletronegatividade próximo de 4. E agora, no nosso contexto, nós sabemos que quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão estabelecendo uma ligação química, ou uma ligação, no caso aqui para nós, covalente, maior vai ser a polarização dessa ligação, ou seja, maior é a tendência de formação de carga parcial entre os átomos que estão ali compartilhando esses elétrons. E, pessoal, para os átomos que vão formar ligações covalentes, existe uma ordem, que é essa ordem aqui, que existe até um macete para guardar essa ordem, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo desses elementos, que é
flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. E o macete é a frase do fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Por que essa ordem é tão importante? Porque são justamente esses átomos que nós vamos explorar, ou que nós já exploramos quando estávamos discutindo ligações covalentes. Quando então eu tenho ligados por meio de uma ligação covalente dois átomos que possuem quase nenhuma diferença de eletronegatividade ou nenhuma, como átomos de um mesmo elemento, como aqui o caso do hidrogênio, quando a gente pensa neles como numa corda puxando os elétrons, não existe diferença de força ao puxar essa corda entre um átomo de hidrogênio e o outro. Então é como se a gente pensasse que não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos. E quando não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão formando uma ligação covalente, não existe a tendência de formação de carga parcial. Sendo assim, essa vai ser chamada uma ligação do tipo covalente apolar, pois não vão ser formados polos ou cargas parciais entre os átomos. Agora, quando eu penso em dois átomos que lá na nossa escala de eletronegatividade estão muito distantes, ou hidrogênio e fósforo, ou seja, existe uma grande diferença de eletronegatividade entre esses átomos, vai ocorrer então uma polarização dessa molécula, ou dessa ligação química, em que o átomo de cloro é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio, então ele atrai para mais próximo de si os elétrons, se a gente estivesse pensando aí num cabo de guerra em que os elétrons seriam a corda. E aí, por atrair os elétrons para mais próximo de si, ele adquire uma carga que a gente chama de carga parcial negativa. E, consequentemente, o átomo de hidrogênio vai criar ao entorno de si uma carga parcial positiva. E por termos aqui um polo parcial, mas é um polo formado, essa ligação vai ser chamada de ligação polar ou covalente polar. Já a do hidrogênio, como nós discutimos, vai ser chamada de ligação covalente apolar. Começando pelas ligações apolares, as ligações apolares são aquelas em que não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, normalmente ela se dá entre átomos de um mesmo elemento químico, como por exemplo, átomos de hidrogênio, átomos de cloro, átomos de flúor, bromo com bromo, oxigênio com oxigênio, seja em ligação simples ou em ligação dupla, iodo, enxofre, carbono com carbono, nitrogênio com nitrogênio. Então, essas ligações químicas aqui são classificadas como apolares, pois não ocorre formação de carga parcial ou de polos parciais nessas ligações. Já as ligações em que há diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão compartilhando elétrons, como por exemplo o cloro e o hidrogênio, nós vamos chamá-las de ligações polares, como por exemplo hidrogênio e flúor, hidrogênio e cloro, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e enxofre, carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, sejam eles em ligações simples, duplas ou triplas, beleza? E por que é importante saber se uma ligação é polar ou se ela é apolar? Porque a gente não julga apenas a ligação química, a gente julga, na verdade, a molécula como um todo, concordam? E para a gente julgar a molécula como um todo, além da polaridade da ligação, a gente precisa pensar na geometria, que é um dos tópicos que nós já discutimos, da molécula. Se eu tiver, então, ligações químicas polares, como aqui, no caso da molécula de água, entre oxigênio e hidrogênio, que tem grande diferença de eletronegatividade, como eu vou saber se essa molécula como um todo ela é dita uma molécula polar? Daí eu vou precisar do conceito de vetores. Se eu imaginar que essa atração dos elétrons é descrita por vetores, eu poderia pensar nas ligações como vetores. E na soma vetorial dessas ligações, ou dessas resultantes de polaridade, eu teria um vetor
que tem uma resultante diferente de zero, ou seja, ele tem um valor de resultante. E por possuir um valor resultante, eu digo que essa molécula ela tem uma polaridade, e por isso que ela é chamada de molécula polar. A ideia dos vetores, de desenhá-los e de calcular resultante, pessoal, não é algo que a gente vai explorar aqui a fundo. Eu gostaria que vocês soubessem quais moléculas são polares e quais são apolares, ok? Da mesma forma, a gente poderia pensar na molécula do ácido cianídrico, em que eu tenho um átomo central de carbono ligado a átomos de hidrogênio e nitrogênio. E existe grande diferença de eletronegatividade entre carbono, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, se eu pensar nesses momentos de polo, ele também vai ter uma resultante diferente de zero, ou seja, vai ter um polo nessa molécula, uma tendência de formação de polo nessa molécula. Por isso que ela também é classificada como uma molécula polar. Outro exemplo é a molécula de amônia, em que cada ligação polar entre nitrogênio e hidrogênio, no cálculo da resultante desses vetores de polaridade, eu também vou ter vetores que não se cancelam, não se anulam, e que então classificam essa molécula como uma molécula polar, ou seja, que tem um dipolo associado a ela. Outras moléculas que são polares, além dessas aqui que nós já vimos, né, da água, do ácido cianídrico, da amônia, nós temos o HCl, o HF, o HBr, as moléculas diatômicas, que são átomos de elementos diferentes, vão ser sempre moléculas polares, beleza? Agora, as moléculas apolares são aquelas em que nós temos ligações também que são classificadas como apolares. Ou no somatório dessas ligações, eu não tenho uma resultante ou um momento de polo, como no caso aqui da molécula de gás hidrogênio, em que a própria ligação já é apolar e a molécula como um todo vai ser apolar, ou seja, a resultante vai ser igual a zero. A molécula de CO2, apesar da ligação carbono-oxigênio ser uma ligação polar, se eu imaginar que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono e que, para um lado, ele puxa os elétrons do carbono e para o outro ele também puxa na geometria linear, esses vetores eles se anulariam, deixando essa molécula, então, como uma molécula dita apolar, ou seja, que não tem polos. Outro exemplo de vetores que se cancelam, apesar da ligação ser polar entre carbono e hidrogênio, é da molécula de metano. No tetraedro, se a gente imaginar esses vetores, eles vão se anular, eles vão se cancelar, formando o que a gente chama de uma molécula de metano ou a molécula apolar, beleza? Quais são outros exemplos de moléculas apolares que não vão formar dipolo ou polos? Além do CO2, do metano, nós temos o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, o BeF2, o BF3, as moléculas diatômicas ou biatômicas, Cl2, H2, O2, N2, F2, I2 e outras, beleza? E por que é tão importante saber se uma molécula é polar ou apolar? Porque a polaridade, pessoal, está extremamente ligada à solubilidade. Quando eu tenho duas substâncias que são polares, elas tendem a se dissolver uma na outra. Então, se a gente tiver um solvente polar e um soluto polar, como por exemplo água e etanol, eles vão se dissolver, pois eles possuem moléculas com polaridade. E polar dissolve polar, ok? Da mesma forma, se eu pensar, por exemplo, em gasolina e querosene, o que essas moléculas têm em comum da gasolina e do querosene? Elas são moléculas que a gente conhece como moléculas apolares. E se eu tiver um solvente apolar, ele vai dissolver um soluto apolar, ok? É a velha regra do semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Agora, quando eu uno, por exemplo, água e óleo ou água e gasolina, eu sei que eles não vão se dissolver. Por quê? A gasolina, ela tem moléculas
apolares, que não têm polo. Já a água é uma molécula polar, que tem uma tendência de formação a polo, positivo e negativo. Por isso, eles não misturam. Sendo assim, vão formar uma mistura que a gente já conhece como mistura heterogênea, beleza? Então, polaridade está muito ligada com solubilidade. Nós vimos que as ligações iônicas são sempre ligações polares. As ligações covalentes vão poder ser polares ou apolares. O que vai diferenciar essas ligações é a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ali ligados. Se a diferença de eletronegatividade for grande, a ligação vai ser polar. Se não existir diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, a ligação vai ser chamada de apolar. E se eu pensar no contexto de uma molécula que possui várias ligações, eu tenho que fazer o somatório dessas ligações polares e apolares para saber se no contexto como um todo a molécula vai ser polar, ou seja, tem uma tendência de formação de carga parcial, ou se ela vai ser apolar, não tem uma tendência de formação de carga. Então, pessoal, sobre polaridade era isso. Obrigada!